Ponto de Vista. Com Miguel Leite. Olá para você do outro lado da tela, começamos mais um programa Ponto de Vista, hoje quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. E o nosso entrevistado é o líder trabalhista e também dirigente esportivo, Augusto do Jornal, onde a gente vai iniciar nesse momento mais um bate-papo. E quero já informar que nós estamos aqui mantendo o distanciamento, como é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E eu, inicialmente, já de cumprimento, agradeço a sua visita, a sua permanência aqui em nossos estúdios, Augusto. E posso sugerir até que, se você sentir melhor e mais à vontade, pode até tirar a máscara, que a gente está mantendo o nosso distanciamento social aqui. Até obrigado. Você. Miguel, em primeiro lugar, eu quero agradecer, tá, essa participação aqui nesse programa de tanta audiência. Já vista que a gente vem ao longo desse trabalho aí, junto inclusive, né, você, o Miguel, o Miguelito, sempre fomos parceiros de alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, na área do esporte, na área da cultura, os 1º de maio, e na área do social, sempre tivemos essa participação. Eu quero dizer que é uma gratidão, né, uma satisfação estar participando aqui, mais uma vez, e trocar ideia, trocar figurinha com você, tá? A gente fazendo análise de conjuntura do momento atual, né? A gente se apresentar. Eu sou Augusto Jornal, já venho uma trajetória minha, né, na luta sindical, trabalhista. Atualmente sou líder trabalhista do sindicato, mas estou afastado da entidade sindical devido ao processo eleitoral, e também da CGTB. Sou diretor nacional da CGTB, o qual a gente sempre travou as grandes bandeiras nacionais, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. E pela aí, Central de Trabalho. Pela CGTB, né? Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, o qual eu quero cumprimentar meu companheiro Bira e toda a direção, o Carlos Pereira, secretário-geral. E é nessa que a gente vem nessa trajetória. A vida da nossa política entrou na minha vida justamente, né, de perceber as injustiças na relação capital e trabalho, né? E a gente propôs melhorias, condições de vida, porque o problema do trabalhador não se resume perfeitamente só no local de trabalho. Sim. Ele se resume também na volta para casa, né? Transporte muitas vezes sucateado, questão de iluminação, falta de iluminação, zeladoria na sua cidade ou na sua comunidade. E é por isso que a gente conseguiu travar e praticar sempre o sindicalismo cidadão, né, desde a década de 80, e o qual a gente colocou o nosso nome à disposição desde 2008 no processo eleitoral partidário, né? Sou pai de 5 filhos, 6 netos, um bisneto. Tá? A minha esposa Mônica, porque eu canso de falar o seguinte: para você fazer política hoje, você tem que ter um cabo principal, um cabo eleitoral principal, que é a base familiar. Se não tiver o apoio da família, não entra em política. Não consegue nada. Existe uma diversidade muito grande no processo eleitoral. Existe algumas situações que pessoas que não querem fazer um debate qualificado, tem as vaidades políticas, ideológicas, enfim. Nós sempre tivemos uma trajetória, né, da luta, de nada prometer e sempre procurar a participação do povo para os grandes debates nacionais, e principalmente agora em Ferraz de Vasconcelos, o qual eu me orgulho de estar contribuindo, colocando meu nome à disposição para o povo ferrazense pela 4ª vez, né? E aí eu não canso enquanto a gente não procurar ver as pessoas melhores, né? Os cidadãos melhores, mais empregos na cidade, mais áreas de lazer, cultura e o esporte, que é uma paixão danada que a gente tem, sempre o esporte da várzea. Aí você pega vários clubes, aqui no Margarida, você pega lá no Santo Antônio, no Jardim Primavera, no São Francisco, na Vila Jamil, você pega na 9 de Julho, são todos uns amigos da gente, que a gente sempre fortaleceu esse trabalho esportivo, e nunca esquecendo de fazer a luta por melhorias, a luta pelas condições mais dignas, mais igualitárias para a sociedade, com o trabalho social. E, claro, sempre preocupado com a família, a defesa da família. Bom, Augusto, você falou nesse ponto do esporte, que é o que, talvez até o principal, que faz aquela ligação
das pessoas, porque geralmente ele acontece no domingo, então é um domingo que a maioria do trabalhador que não esteja de plantão ou escalado para trabalhar, ele tem aquele momento de lazer. E o futebol amador é o que mais atrai essa população. Nesse período todo, nesses anos todos que você tem de experiência ali na beira do campo, dentro do campo, o que você vê nesse tempo todo em Ferraz de Vasconcelos que ainda não deu certo? Olha, na verdade, se a gente pegar como experiência em outras cidades do estado de São Paulo, que a gente viaja muito, não agora, devido ao processo eleitoral, você vê cidades menores do que Ferraz de Vasconcelos, tem estádio de futebol. Sim, sim. Você vê outras cidades ou delegações e mais delegações interagindo com outros municípios nos jogos do interior, enfim. Sim. E você vê uma condição diferenciada, um incentivo diferenciado, Miguel. E aí Ferraz tem essa carência. Talvez não seja pela aquela questão da grana, porque a cidade recolhe bem, tem um orçamento bem. Eu acho que a divisão é injusta, né, do orçamento. Ela tem que incentivar mais o esporte, as modalidades esportivas. Já veja que você tem várias pratas que estão brilhando lá fora, inclusive que mora na Santo Antônio. Hoje é jogador de basquete, a Damares, basquete, de basquete, Liga Feminina da na NBA. Liga Feminina. E hoje a Janética, empresária, enfim, é prata da casa. Mas na época, segundo a história que a gente acompanhou através do Olé Esporte, que foi feita uma entrevista com ela mesmo declarou que quando ela precisou do ginásio para fazer alguns treinos, foi negado. Então, aí tá lá, brilhou. Naturalmente, aí você tem a prima dela também, que é da seleção brasileira de Paralímpica, né? Que também é da Vila. Você tem o ex-atleta lá, o Gu, que jogou no Capivariano, primeira divisão, é de Ferraz. Você tem a filha do Moisés, que é da comunidade lá, que joga no São Paulo. E tantos outros medalhões aqui, que nunca foram valorizados. E que a população de Ferraz nem sequer toma conhecimento sobre isso, porque não tem incentivo nenhum. Né? Então, eu acho que qualquer um governante, né, o executivo, de forma sintonizada com o parlamento, com a Câmara de Vereadores, tem que dar uma atenção maior. Né? Porque você pegar hoje o esporte e todas as suas modalidades, principalmente o futebol de campo, ele tem um extrato social que é de lazer. É médico que joga a sua babinha final de semana, né? É empresário, advogado, enfim, é um seleto do extrato. Então, eu acho que falta isso. E o nosso propósito é, sim, cobrar constantemente o que a gente já vem fazendo desde 2008, né? Incentivando, participando, dando o mínimo de condições para os times da Várzea, né? Time vaziano. Porque, além disso, você rever seus amigos, não é uma forma de você descontrair do dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, pegar trânsito, né, de São Paulo. O estresse, né? O estresse danado. Então, o futebol, o esporte, ele por si só, ele agrega vários valores. Em primeiro lugar, transforma a vida das pessoas, tanto dentro de campo como fora de campo. Né? É saúde, é educação, e eu acredito que o lema tem que ser mais esporte, menos remédio. Porque através do esporte que você não precisa usar tanto remédio, né? Tanto é que hoje tem um programa de uma instituição, o qual a gente tem o privilégio de ser um dos padrinhos, né? Que é o Instituto de Ações Sociais, o IAS, que tem um belíssimo trabalho, tanto social como cultural. Está no Jardim Castelo Branco, em Ferraz. Né? Isso. A sua diretoria, eu quero parabenizar também o companheiro Nido. É o presidente da instituição, o Nego Gil, o Serginho, o Nego, o Adriano, o Léo, o professor Léo, o Pedro e tantos outros diretores que estão lá em busca da melhoria da comunidade, através do terceiro setor, né? Que hoje tem 4 categorias de base. O Sub-13, o Sub-9, o Sub-13, o Sub-15 e o Sub-17. O professor Léo com o professor Nego Gil está criando a categoria Sub-20. Mas aí você tem quase 90 crianças, 120 crianças, porque é muito alternado, né? E vinha num ritmo acelerado de crescimento, de agregar, condicionado à frequência escolar da garotada. E aí, devido a essa pandemia no mundo inteiro... Aí paralisou tudo. Aí deu uma paralisada nas atividades esportivas. Estávamos crentes, né,
que a decisão do governo Dória, no dia 4, ia dar uma abertura, sim. Uma flexibilização. Mas isso não aconteceu e acredito que só a partir do ano que vem. Tanto é que existe 2 campeonatos, segundo a diretoria comentou comigo, que a gente fez um bate-papo para saber como é que está, o que é que a comunidade precisa, o Conjunto Residencial, o Presidente Castelo Branco, o Primavera, o Santo Antônio e tantos outras localidades que a gente tem visitado nesse período eleitoral, e eles comentaram que o que precisa realmente é esse fortalecimento, né? O que precisa a zeladoria nas comunidades, mais atenção, né? A melhoria nos postos de saúde, enfim, eles essas demandas trouxeram para a gente e a gente está abraçando, e se Deus permitir, em primeiro lugar, e o trabalho que a gente desenvolve, tanto na questão da geração de emprego e renda, no esporte, na cultura e no lazer, no social, sem sombra de dúvida, a gente vai continuar essa luta nos próximos 4 anos. Augusto, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente está falando muito de esporte aqui e você mostrou uma cultura, na realidade, em Ferraz Vasconcelos, que não tem de criar vários programas de incentivo ao esporte. Isso, na sua opinião, também contribui para que a administração pública, principalmente a prefeitura, não invista nas praças esportivas do município? Sem sombra de dúvida. O que a gente tem acompanhado aí, eu acho que se criar mais programas, né? Tiver uma distribuição melhor do orçamento do município, um pouco a mais para a Secretaria de Esporte, e aí os parlamentares que querem ver o bem do esporte, articular junto com o Congresso Nacional, parlamentares, deputados federais, estaduais, trazer mais emenda e fomentar, eu acredito que não basta só pintar quadras. Né? Eu acredito que não basta só pintar quadra de skate, né? Pista de skate. Você tem uma série de outros programas, tá, que você pode inserir o jovem nas modalidades esportivas. Hoje você pega aí 2 anos para cá, jogos regionais. A quantidade de delegações que era antes. Uma administração, com todo respeito aqui, do Dr. Jorge, né? A administração do PSB. Então você tinha um número maior de delegações, muito bem respeitada, muito bem estruturada. Participava de mais modalidades esportivas nos jogos regionais e também nos jogos abertos do interior. Então, eu acho que é isso. Não que as outras áreas sejam descobertas, a habitação, a educação, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio mais razoável, né, na Secretaria de Esporte, e implementar, né, você criar mais atividades esportivas de rua, de campo, dentro das quadras, interagir, caminhadas, criar grupos da terceira idade para incentivar o esporte, porque é mais esporte e menos remédio. Isso é natural. Sem dúvida, sem dúvida. Augusto, vamos falar de política e eu queria saber a sua opinião e a sua análise da classe política da cidade de Ferraz, mas você responde no próximo bloco. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Ok. Beleza, né, filho? A coisa... Se deixar, a gente não para mais. Não fica coisa descontraída, né? O geração de emprego e renda, eu estou cansado de falar o seguinte, não tem mágica para isso, é só querer ver, ter vontade. Fazer, né? Você pega aí 700 indústrias que tem no município,
não sei quantos comércios tem, 700 indústrias, se você isentar, porque o empregador é o seguinte... Você quer falar isso aí? Quero. Então a gente já volta para o geração de emprego, segundo bloco, falar de política de articulação. Como é que você vê os políticos da cidade, como é que eles articulam e tal. Quer dizer, não articula merda nenhuma, né? Mas vamos lá. Beleza, filho? 3, 2, 1, gravando o segundo bloco. 5. Olá para você aí do outro lado da tela mais uma vez. Voltamos a apresentar o ponto de vista desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. A gente continua aqui com Augusto do Jornal, que é um líder trabalhista e também dirigente esportivo em Ferraz de Vasconcelos. Eu deixei uma pergunta no ar, Augusto, sobre classe política. Qual a sua avaliação dos políticos da cidade de Ferraz de Vasconcelos com relação à articulação, formação partidária, programas de governo? Como é que você avalia pela sua experiência? Olha, eu canso de falar que eu sou aprendiz feiticeiro em fazer política, né, na militância política partidária. A sindical não é diferente, tá? Mas o que a gente vê hoje, e eu particularmente não tenho nada contra ninguém, naturalmente, mas eu acho que é lamentável o Ferraz de Vasconcelos não passar a fazer a discussão político-ideológica, né? Porque hoje nós temos uma polarização nacional, isso é claro, é fato, sim, mas deveria ser refletido também nas cidades, porque o finado Ulisses sempre falava isso. O Brasil começa pelo município. Pelo município. O brasileiro mora no município. Então, em Ferraz de Vasconcelos, lamentavelmente, não se discute política partidária ideológica, se discute pessoas. E as pessoas que estão se apresentando aí... muitas das vezes eu canso de falar o seguinte, que eu adentro, faço reunião na casa das pessoas e eu falo para ela, você não está me dando uma oportunidade de eu chegar e ser sério com vocês, porque não pode brincar com política, é mexer com o sonho das pessoas, com a dignidade das pessoas. E hoje eu vejo muito volumes de campanha que na realidade, na prática, a aplicabilidade desse programa de governo, de algum deles, tá? Eu não quero citar aqui nenhum deles, né? Nem A, nem B, nem C, nem D, mas a partir de janeiro a aplicabilidade não vai chegar a 30%. Porque aqui existe um costume do uso do cachimbo que deixa a boca torta. Né? Então eu acho que os candidatos em primeiro lugar tem que ter histórico. Sim. O que ele fez? Porque a gente está lidando com um cargo de alta responsabilidade no município. Dos 200 mil habitantes, para você lidar, são 200 mil sonhos. Tá? São questões prioritárias que você tem que criar. Numa discussão com a sua história, com a sua militância, você tem que criar, por exemplo, é fundamental a geração de emprego e renda. Né? Hoje você tem quase 14 milhões e meio de desempregados, mais de 26 milhões de desalento que não conseguem emprego. Antes da pandemia já não conseguia. Já não conseguia agora então. Então você pega a cidade de Ferraz de Vasconcelos, que eu não aceito as pessoas ficarem sempre falando, é uma cidade dormitória. Ela pode ser uma cidade dormitória desde que tenha a vontade da classe política e mudar esse quadro, pô. Você pega aí o setor da indústria, que tem uma taxa da indústria que se cobra, e o empresário, ele tem que ter sempre a contrapartida. Ele não é um samaritano que ele sai criando um emprego. Ele cria uma contrapartida do ponto de vista... Se o executivo, junto com a Câmara, sintonizada, sem vaidades políticas, propor lá que cada indústria que foi isenta da taxa da indústria é condicionado a contratar um jovem aprendiz. Aprendiz. Você pega 700, naturalmente você cria 700. E assim sucessivamente, você tem que estudar, né, o polo industrial, incentivar, você tem uma comissão... Incentivos tributários, fiscais. Pô, se você faz para uma empresa que vem se instalar isenção de ISS, isenção de IPTU por 10, 15, 20 anos no município, por que você não pode criar outro tipo de incentivo condicionado à contratação do menor? Tinha aqui um plano de expansão industrial aqui na cidade, mas esse prefeito atual, esse que eu digo inerte, prefeito Zé Biruta, ele cometeu a maior lambança, eu tenho falado sempre aqui no ponto de vista com os entrevistados. Ele reformou o Código Tributário da cidade, e quem foi o responsável, que nem da cidade era,
acabou cometendo essa lambança e extinguindo o plano de expansão industrial. Ou seja, ele trabalhou e atuou para acabar com os empregos e com a geração de emprego na cidade. Então isso é triste, Miguel, quando a gente passa. E aí por que eu sempre... Aí os camaradas, alguns companheiros falam, pô, ou alguns amigos meus aqui na cidade, pô, mas você é de esquerda, você é de tal partido de esquerda. Não, esquerda para mim... E se as pessoas me taxar que eu sou de esquerda, é aquela esquerda que se preocupa com o povo, é aquela esquerda que se preocupa em programa de geração de emprego e renda. Se for aquela esquerda que se preocupa com o esporte, com a cultura e o social, eu sou de esquerda. Então, aqui o que se faz não é a discussão de partido, aqui é de pessoas. Agora, eu tenho uma militância diferenciada. Sim. Eu milito partidariamente, eu milito no movimento sindical desde a década de 80, mas eu sempre acompanho as pautas nacionais. Então não posso estar num partido hoje, que a discussão nacional, que é de direita, que é a favor de uma reforma trabalhista, que é a favor de uma reforma da Previdência, que hoje a nossa geração não consegue se aposentar mais. Dá trabalho até morrer. Hoje, com essa reforma da Previdência, um jovem ele tem que trabalhar de forma ininterrupta há 40 anos. E aí são dados, pesquisa do próprio governo, né, do DIES e outros departamentos técnicos, que dentro dos 40 anos você perde 8 anos. Então você já tem 40. A idade é 65. Você já perdeu 8 anos, você vai para 73 anos, meu compadre. Então, fica difícil para você a gente pensar num futuro melhor para o nosso jovem. Agora, sem emprego fica mais difícil ainda. Então, não é emprego, não é subemprego, tem que ser emprego digno, né? Tem algumas empresas americanas instaladas no país que ele tem uma jornada variável. E essa jornada variável, ela é escravagista, ela deixa o trabalhador escravo, porque ela convoca você 10 horas da manhã, tu fica lá dentro da empresa às 10 horas da manhã e quando tem a linha de produção aumentada a partir das 17 horas, 18 horas, ela te convoca para você ir para trabalhar. Só que esse período que você ficou lá dentro, você não recebe. Eu não tenho hora extra. Não. Se não quiser, tchau. É assim. Porque tem e a maioria deles eles selecionam, são jovens que estão iniciando, que precisam do seu salário mínimo, né? Agora, tá correto? Tá. Criou emprego, mas, pô, para um jovem tudo bem. Só que aquilo não é o suficiente, né? Tem alguns programas sociais de distribuição de renda que eu concordo. Porra, é legal. Agora, todo programa que for para inserir uma sociedade, uma camada da sociedade que tem as suas necessidades, retirada principalmente por um período de pandemia, ela tem que ter uma porta de entrada e ter uma porta de saída. Sim. Não pode ser. O Estado não pode tutelar o cidadão. Não pode tutelar o pai de família. Ele tem que ter as próprias condições, né, para sobreviver. É ele que sabe a necessidade da sua família. Então, eu hoje, na categoria que eu estou representando, nós temos lá Vale Sexta, né? Temos porque é o que temos para o momento, mas eu sou contra. Porque quem é o Estado ou uma entidade sindical que vai dizer qual é a necessidade real de alimento a não ser o próprio membro da família? É só ele que sabe. Não, porque eu vou discutir lá uma cesta de 300, mas a sua pode ser 500, você gasta 500. Mais gente na casa. Entendeu? Aí você dá uma cesta de 500, porque para um casal, por exemplo, que não vai necessitar de todo esse... Então, esse tipo de quincaria tem que ser melhor rediscutido. E voltando um pouco na discussão no município, eu acho que é isso. Tanto o esporte, que tem que ver com o maior carinho, áreas fundamentais para a nossa cidade, para essa cidade hoje que está do lado do terceiro maior orçamento do país, que é São Paulo, ela não pode estar com essa situação do jeito que está, né? Zeladoria. E outra coisa, quando eu falei do uso do cachimbo que deixa a boca torta, o governante, quando assumir a partir de 1º de janeiro, tem que começar a trabalhar a partir de janeiro. Os vereadores têm que começar a trabalhar a partir de janeiro. Por quê? Porque muitos aproveitam, passam 3 anos e meio, e aí você transforma uma cidade num canteiro de obra. Faltando 5 meses, ou para a reeleição dele, ou para ele entregar a chave da cidade dia 31 de dezembro. E o povo, nesses 3 anos e meio, fica como? Então, esse tipo de política que a gente quer fazer uma política do bem, sem raiva, sem perseguição. Agora, um debate qualificado, um debate sincero com as pessoas, com os atores políticos da cidade. É isso que nós precisamos.
E é isso que eu me coloco à disposição, sempre, desde antes, sempre me coloquei à disposição para representar bem a sociedade ferrazense, representar bem os amigos. Eles podem falar o que quiser, né? Do Augusto Jornal. Menos uma coisa, ninguém vai poder falar que o Augusto Jornal é corrupto. Muito bem, a gente vai falar agora de eleições 2020, eleição, o dia de votação chegando, é o próximo domingo, mas no próximo bloco. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Olá para você mais uma vez aí do outro lado da tela. Voltamos a apresentar o terceiro e último bloco do programa Ponto de Vista desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020. E ao meu lado continua o Augusto do Jornal. Augusto, agora nós vamos falar de eleição, né? Eleição municipal em todo o Brasil e aqui em Ferraz. Eu quero saber como é que anda a sua campanha e como é que você está vendo aí as candidaturas dos demais vereadores e dos candidatos a prefeito. Então, Miguel, antes de responder a vossa pergunta, eu gostaria de fazer só uma correção aqui. Fique à vontade, fique à vontade. E até porque eu tenho o maior respeito pela essa instituição do qual eu aprendi a conviver com eles desde o início. E em nome do presidente, companheiro Nido, quero pedir essa correção se eu falhei com algum diretor que não citei e alguns colaboradores, mas que seja representado através do companheiro Nido, presidente. Muito obrigado. Com relação à pergunta, a nossa campanha, graças a Deus, ela está indo, comparado, né, os crescimentos que a gente teve, quando a gente saiu em 2008, tivemos mais de 200 votos. Em 2012, tivemos mais de 400 votos. Lembrando que o Augusto do Jornal é candidato a vereador em Ferraz de Vasconcelos. E aí, em 2012 nós tivemos mais de 400 votos. De 2008 para 2012 tivemos um crescimento algo de torno de quase 60%, né? De aceitação, certo, de mais amigos, porque visitamos, enfim. E de 2012 para 2016 tivemos um crescimento de quase 40%, 38% alguma coisa, segundo teve um amigo meu de São Paulo que ele fez esse levantamento. Certo. Então, de 2016 para cá, que a gente continuou trabalhando, como vem trabalhando desde 2008. Não parou. E tanto é que o nosso jogo de campanha, o trabalho não pode parar. De 2016... com o pessoal que nós tínhamos na época, né? Para esse pessoal que tem agora, né? Do ponto de vista de pessoas trabalhadoras, ordeiras, que não tem vícios políticos, sim, tá? Que é um coração enorme de cada um deles, os colaboradores, né? Um exemplo, o companheiro Ailton, né? É um microempresário da região lá, tá? Tem o companheiro Gilson, gerente da empresa, tá? E tantos outros amigos que eles gostam de fazer o bem, sem olhar quem. Sim. Então é esse pessoal que a gente deu uma aumentada nesse pessoal, nesses adeptos, que vê a nossa candidatura com bons olhos, pelo trabalho, pela nossa história, tá? E as comunidades como um todo, as visitas constantemente que a gente está fazendo, né? Algumas caminhadas, outras panfletagens, bastante reuniões em casa de família, começamos de 20 de outubro, 20 e pouco de outubro, paulatinamente, devagar, e agora, numa reta final, tá aí domingo, acreditamos e é possível sim, com o grupo que nós temos, fortalecer. Com relação às demais candidaturas, hoje uma análise de conjuntura dentro do parlamento, eu acredito que não vai manter a média de renovação que teve em 2016.
né, vai ser um pouco menor. Eu acredito que tem muitos companheiros, muitos vereadores que contribuíram com o processo da discussão. Vai interromper, Augusto. Houve uma grande renovação nessa atual legislatura, só que eu vou falar uma coisa para você. É uma renovação que, olha, pelo amor de Deus, é o que eu sempre falo aqui, tem que trocar todos esses 17 para a cidade poder avançar, para a cidade melhorar. Tem que ter renovação. Se não tiver uma renovação significativa, mas não é renovação só de trocar e eleger qualquer outro postulante. É gente que conheça, que tenha comprometimento com a cidade, tenha comprometimento com as pessoas, que tenha conhecimento de gestão, no mínimo. Tem que ter essa qualidade para poder representar você na Câmara Municipal de Ferraz e também em todas as câmaras e nos poderes legislativos de todo o Brasil. É isso que eu gostaria de destacar nesse momento. O que a gente tem presenciado no dia a dia é justamente isso. Eu acredito que vai ser uma renovação menor, tá? E aí eu canso de falar o seguinte: por mais que possamos fazer qualquer tipo de análise de conjuntura, né, e perceber a qualidade, a produtividade que tem de cada Câmara em mais de 5 mil municípios desse país, vontade de alguns queriam, né? Agora, eu acho que o eleitor, né, o ferrazense, ele tem que estudar, ele tem que ver o histórico de cada um, avaliar. Por quê? Nós temos uma responsabilidade muito grande dia 15 de novembro. A gente tem poucos minutos. Sim, segundos, né? Um negócio segundos assim... de minutos, né? Para colocar a chave na mão de algumas autoridades. Então, se não escolher bem, o voto não tem preço, ele tem consequência. Consequência. Tá? Então, tem muitos candidatos bons, dispostos, que têm alguma história, e aí cabe o eleitor avaliar. Eu, particularmente, eu posso falar de mim tranquilamente, sem falsa modéstia. Eu tenho um histórico de serviço prestado na cidade, eu tenho um histórico de militância, eu tenho um histórico de luta nas grandes bandeiras nacionais e as municipais, e outros municípios também, mas em Ferraz de Vasconcelos. As bandeiras que eu defendo, eu conheço de cós salteado, porque eu vivo ela no dia a dia, que é a questão de geração de emprego e renda, tá? Você fazer um grande pacto com a iniciativa privada e envolver eles para a geração de emprego e renda. A área do esporte, conheço também, né? Tenho domínio sobre ela, só não fui jogador. É um trauma que eu tenho, que eu nunca fui um jogador, mas dirigente, mas dirigente a gente tem esse conhecimento. E a questão da cultura, né, dos 1º de maio. O 1º de maio que foi realizado foi através da nossa articulação, da nossa central sindical, que reuniu mais de 15 mil pessoas no evento em 2012, que teve a oportunidade de um prefeito socialista dar a oportunidade de a gente fazer, que foi a administração do PSB Ferraz de Vasconcelos com a unidade das centrais sindicais. Então, em 2012, de lá para cá, outros governos não deram sequência, nem a estrutura, porque não era grana. As condições de estrutura, banheiros químicos, espaço, a logística. E de lá para cá, para não deixar e no esquecimento o 1º de maio da cidade, a gente tem promovido festival, encontro, dias disso, sempre no 1º de maio. Né? Então, Dia do Trabalhador. Dia do Trabalhador, que eu acho que é uma data importante, porque todo ano, do jeito que está acontecendo, por mais que seja um momento, um dia específico de reflexão, de luta, é um momento também de lazer. Não deixa de ser um momento de lazer. Entretenimento, né? De confraternização. Então, eu estou colocando pela 4ª vez o meu nome à disposição. Acredito muito. Quero ter um mandato, sim, porque eu tenho uma certeza absoluta que eu poderei contribuir muito mais, né, para o debate na cidade, para as políticas sociais da cidade, para ajudar a governar essa cidade. Então, dia 15 de novembro, eu peço para cada um amigo meu, os parentes dos meus amigos, os familiares, pessoas que me conhecem da minha trajetória desde 2008, peço o seu voto. Dia 15 de novembro, para votar 40-111, Augusto vereador, e eu acredito também na doutora Elaine 40. Então, eu falo isso porque está dentro do meu partido, é a candidata junto com o vice Aparecido. Então, queremos fazer a diferença, queremos contribuir, tá? E aí a sabedoria do povo.
se for 40 ou outro candidato, mas que desde que, se a gente tiver o mandato, a gente vai travar o mesmo debate qualificado, respeitoso, sempre em prol da população. Então é isso, Miguel. Eu acho que eu acredito que eu tenho muito a contribuir. Muito, muito. E já contribuo, já faço. Né? Já faço, eu não prometo, eu faço, né? Essa é a diferença. Até a minha colocação anterior era justamente dentro desse pensamento, porque, como você até citou dentro do programa, acho que foi no segundo bloco, que tem que ter histórico. O candidato tem que ter histórico. E você tem histórico. A causar até inveja, né? Mas tem histórico positivo, e não adianta nada ter histórico e ele ser negativo. Se me permite, eu canso de falar o seguinte: a nossa vida tem que ser uma retidão, igual um tamanduá, né? Mas não é mérito, é obrigação de ter uma vida reta, de retidão. Acabou. Você tendo isso, você se sente bem. Você tendo isso, você sabe que as pessoas vão se sentir bem. E isso que importa, é isso que eu trabalho, e respeitando todos os demais concorrentes, né? Eu acredito que vença o melhor, que o povo tenha sabedoria para não colocar na mão de qualquer um a representação de uma sociedade, porque o parlamento e o executivo é para servir, não se servir. Então eu espero que dia 15 de novembro as pessoas acreditem e votem. Augusto Jornal 40111. Muito bem, e com esse pedido de voto, reflita você aí, do outro lado da tela, pense muito bem na hora de digitar. O Augusto do Jornal, só lembrando, 40111. Dia 15 tem eleição. Augusto, infelizmente chegamos ao final do ponto de vista já desse terceiro bloco, agradecendo mais uma vez a sua participação. As câmeras e os microfones estão à sua disposição para você se despedir e mandar seus abraços a quem você assim desejar. Então, mais uma vez, Miguel, eu que agradeço, está de parabéns. Eu conheço a sua história da luta, do verdadeiro jornalismo, não é um jornalismo de botequim, é um jornalismo mesmo de direito de fato, da verdade, da coerência, de um jornalismo que ele não está olhando as cores partidárias, né? É um jornalismo que é diferenciado e por isso também que cria inveja, isso é natural, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Miguelito, o diretor aqui de produção do estúdio, muito talentoso, muito obrigado pela oportunidade. A oportunidade de você também, mais uma vez, tá acreditando que a gente pode conseguir esse mandato, e agradecer a todos que estão nesse momento nos ouvindo, né? Nos assistindo, né? E desejar que Deus abençoe cada um de vocês e dê sabedoria dia 15 de novembro. Mas eu espero que cada um de vocês também possam refletir, e refletir bem. Venha junto comigo. Dia 15 de novembro, Augusto Jornal 40111. Muito obrigado. E com as palavras do Augusto, a gente agradece a sua audiência aí do outro lado da tela, e convidando aí para, mais uma vez, né, reflexão e pensar em quem votar no próximo dia 15, que é o próximo domingo. E destacando que o Augusto tem a opinião dele e o ponto de vista dele. Eu tenho o meu ponto de vista. E você também tem o seu ponto de vista. Agradecendo a sua audiência, o seu acesso, e a gente volta em outra edição. Até lá. Ponto de Vista com Miguel Leite.